graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, os Evangelhos, capítulo 6, o Evangelho de Lucas, parte 2. Amados, no capítulo 5, o Evangelho de Lucas, parte 1, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, nascimento e crescimento de Jesus. Qual é a cidade onde Jesus viveu a maior parte de sua vida, antes de começar o seu ministério? Tópico 2, a tentação de Jesus. Quais as 3 áreas da vida nas quais Jesus foi tentado? E hoje, no tópico 1, as parábolas no Evangelho de Lucas. Observe, amados. Desta vez, são os samaritanos que rejeitam a Cristo, porque Jesus estava a caminho de Jerusalém. É que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Amém? Então, antes de nós entrarmos nas parábolas, nós vamos fazer um apanhado geral no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 9, versículos 57 a 62, diz que importa seguir a Jesus, caminhar para frente sem olhar para trás. Então, observe, este é o espírito de altruísmo e de sacrifício exigido daquele que é chamado para o ministério da proclamação do reino de Deus. Jesus se agrada daqueles que têm os corações quebrantados, prontos a darem tudo de si, o que o faz apto para o reino de Deus. Entenda isso, amados. Os que assim agem sabem que as recompensas e a glória dos céus só serão alcançadas por aqueles que abnegadamente se submetem a Deus. Então, observe. Jesus, que já havia mandado os 12 discípulos para as regiões da Palestina, agora estava mandando 70. A missão destes seria em Samaria, região não atingida pelos 12. Enquanto os 12 foram enviados somente ao povo de Israel, a missão dos 70 deveriam atingir cada cidade e lugar aonde Jesus estava para ir. Amém? Os 70 saíram 6 meses depois dos 12, no tempo da festa dos tabernáculos. Ao voltarem, mostravam-se alegres com o sucesso da sua missão. E Jesus também ficou alegre, exultando no Espírito Santo e dando graças ao Pai. Jesus mesmo disse ter percebido a derrota de Satanás. Daí, Jesus proveu os seus servos da graça divina de exercerem poder sobre os demônios. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 21, diz: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Amém? O capítulo, amado, traz uma série de discursos proferidos por Jesus. Suas primeiras palavras foram aos discípulos, referindo-se à hipocrisia que caracteriza os fariseus. E Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus. O fermento leveda toda a massa. E é a figura daquilo que corrompe. Em Lucas, capítulo 12, versículo 49, lemos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Segundo o estudioso Goodman, abre aspas, o fogo de que o Senhor fala era esse que seguiu o batismo que ele havia de consumar, isso é, a sua morte expiatória. Este fogo pentecostal, o fogo do divino amor que o Espírito Santo acende nos corações de todos os crentes, que tem não somente um poder purificador, separador, vivificador, mas também um efeito condenatório e discriminador, que os leva a um conflito com os poderes das trevas, do mundo e de um século mau. Fecha aspas. Os versículos 51 a 53 falam das divisões. Aceitar Jesus e seus ensinamentos significa divisão nas famílias. Entenda, enquanto uns permaneciam fiéis às tradições judaicas, outros deixavam tudo para seguir a Cristo. Isto
prova que o âmago da nossa fé está na nossa lealdade completa a Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10, a história de Zaqueu. É outro incidente que somente Lucas registra. Cristo estava atravessando a cidade de Jericó. Enquanto caminhava pela cidade, muitos saíram à rua para observá-lo. Zaqueu também queria vê-lo. Como era um homem de pequena estatura, presumindo não vir a ser notado entre os demais que compunham a multidão, o recurso foi subir numa árvore. Para sua surpresa, Jesus o viu. Não só o viu, mas saudou-o, pedindo-lhe que descesse depressa, pois ele pretendia entrar na sua casa. A despeito da revolta da multidão, com o fato de Jesus haver entrado na casa de um pecador tão indigno, Zaqueu, no entanto, se humilhou, se arrependeu e foi salvo. E o próprio Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Agora sim, voltando às parábolas. Há, amados, 32 parábolas de Jesus mencionados no Evangelho de Lucas. Entenda, nós não abordaremos todas aqui, uma vez que várias delas já foram estudadas enquanto abordávamos os evangelhos de Mateus e Marcos. Amém? Lucas, no capítulo 7, versículo 40 ao 43, registra a parábola do credor e dos devedores, ensinando que o perdão do pecador tem origem no mensurável amor de Deus. Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao 37, é a parábola do bom samaritano. O viajante era judeu e foi assaltado. Vocês lembram da história? Bem como o sacerdote e o levita, que também era judeu, que devia tê-lo socorrido. Quem socorreu o homem ferido foi um samaritano, um estrangeiro odiado pelos judeus. Observe, queridos, a parábola ilustra a verdadeira operação do amor. Quem é o meu próximo? Perguntar ali o doutor da lei. E a resposta não é senão que todos os homens são próximos, independente da raça, da religião ou do caráter. Lucas, no capítulo 11, versículos 5 ao 13, registra a parábola do amigo importuno. Ela nos ensina sobre a necessidade do bom relacionamento entre o que pede e o que dá. Observe, queridos, o pedido é oriundo de uma circunstância imprevista e além das possibilidades do que pede. A parábola destaca também o valor da persistência. Não que haja necessidade de persistência de nossa parte para que Deus nos ouça. Entretanto, enquanto a resposta não vem, devemos permanecer pedindo. Amém? Lucas, no capítulo 12, versículo 13 a 21, contém a parábola do rico insensato, através da qual Jesus mostra que não está tão preocupado com os nossos interesses materiais. Estes são inexpressíveis diante da verdadeira riqueza que temos junto a Deus. O valor de uma vida consiste no que ela é e não no que ela tem ou não tem. Amém? Os versículos 35 a 48 contêm a parábola do servo vigilante. É evidente aqui o assunto da segunda vinda e o relacionamento dos servos de Cristo. A atitude do crente deve ser de serviço, testemunho e vigilância. Para este há uma especial bem-aventurança. Os fiéis de Deus serão servidos pelo seu Senhor. Na parábola da figueira estéril, no capítulo 13, temos evidentemente uma figura de Israel, por 3 anos, o objeto da atenção do ministério de Jesus. Aprendemos que Deus é paciente e cultiva a esperança, ainda que as perspectivas de frutos sejam poucas. No capítulo 14, a parábola dos primeiros assentos ensina sobre
Humildade. É muito mais significativo quando a humildade sincera promove a exaltação que glorifica o nome de Deus, amado. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 67, diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O versículo 14 fala aos hospedeiros. É muito valiosa a hospedagem que procuramos dar aos carentes de amor, de ajuda, de simpatia, independente do que possamos receber em troca. Observe, Abraão hospedou anjos sem saber. Amém? A parábola da grande ceia, capítulo 15, do versículo 15 ao 24, representa Israel, convidado em primeiro lugar e depois os gentios. O Senhor ensina que grande é a sua capacidade de hospitalidade. O convite é extensivo para que a minha casa se encha. Então, o propósito divino é imutável, mas a oportunidade divina é limitada. Amém? Entenda isso. Os versículos 25 a 35 encerram a parábola da previdência, as três semelhanças da vida cristã: semelhante à construção de uma torre, semelhante a uma guerra, semelhante ao sal. Entenda, o cristão deve, pois, ser uma testemunha, combater o mal e guardar-se da corrupção. Não se serve a Cristo verdadeiramente enquanto não houver disposição e propósito para renunciar a tudo que for preciso para seguir a Cristo. O capítulo 15 registra 3 parábolas tratando de coisas perdidas: a ovelha, a moeda e o filho. Fala também de 3 regozijos: do pastor, da mulher e do pai. Estas 3 parábolas muito têm a ver com o propósito do homem perfeito. Jesus disse: Vim a fim de salvar o que se havia perdido. Amém? No capítulo 16, o mordomo infiel não foi louvado pelo Senhor, mas pelo seu patrão. Ele mostrou-se prudente a respeito ao seu futuro. Veja bem, amados, ele fez com que os devedores do seu senhor pagassem suas dívidas em espécie, dívidas às quais eles acrescentou mais uma porcentagem, ou uma porcentagem X, de modo que, no ato do pagamento, ele reteve o excedente para a sua própria riqueza, tendo assim garantido o seu futuro. No capítulo 16, do versículo 19 ao 31, a parábola do rico e Lázaro. O rico era provavelmente muito vaidoso, egoísta, sem compaixão para com os necessitados. A parábola não o descreve como um criminoso, apenas um homem que pecou por ser rico. Mas entenda, não que a riqueza represente pecado, mas sim o pôr nela o coração. A soberba do rico o impediu de lembrar-se da existência de Deus e, consequentemente, fica a dever-lhe o culto e a adoração. Amém? E para nós encerrarmos, o capítulo 18, do versículo 1 ao 4, contém a parábola do juiz iníquo, semelhante à história do amigo importuno. Esta ensina que devemos ser persistentes na oração. Entenda, amados, não que seja difícil a Deus atender à oração, mas provavelmente porque nem sempre podemos receber a resposta no momento em que desejamos. Amém? Entenda esse princípio. Na parábola do fariseu e do publicano, vemos um pecador justificado, no versículo 14. Além da justificação do pecador, notamos a justificação pela graça, uma vez que o homem não merecia a misericórdia pedida. Ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E também foi justificado pela fé. O publicano creu e foi em paz para sua casa. Amém? Enquanto que o fariseu... Amém, amados? Então, na próxima aula, tópico 2, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Como se deu a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém?
como se deu o julgamento de Jesus face aos princípios jurídicos de então. Amém? Então, observe, amados. Cada dia nós vamos nos aprofundando mais nos evangelhos. Se você ficou com alguma dúvida, seria bom você ler todas essas parábolas. Elas são pequenininhas, né? Para você entender o princípio e o ensinamento que o Senhor deixou para nós nessa jornada. Mais uma vez, se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma pergunta, vai nos comentários, deixa a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Que Deus possa abençoar a todos e até a próxima aula.